Olá, que o nosso Deus nos acompanhe com a sua bênção e companhia neste momento. Queremos relembrar que nosso Senhor Jesus anda conosco em todos os momentos da nossa vida. Assim como Ele também andou com os seus discípulos no caminho a Emaús, lembramos que Ele está constantemente presente em nossa vida, andando conosco nas mais diversas situações. Que Ele nos abençoe no meditar da sua palavra. Amém. Fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, o nosso Criador e mantenedor. Em nome de Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida na cruz, ressuscitou para nos dar perdão e salvação eterna. Em nome de Deus Espírito Santo, que age em nossa vida, nos dando e mantendo a fé e uma vida santificada, através da palavra, do batismo e da Santa Ceia.
Que o Senhor nos acompanhe no meditar da sua palavra. Queremos ouvir a tua palavra, receber o teu perdão e o fortalecimento na fé. Em teu nome, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus, por toda a eternidade. Amém. Confessamos a Deus os nossos pecados e, arrependidos, lhe pedimos o perdão. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Recebam o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua ordem e como ministro da sua palavra, entrego e declaro a todos vocês que estão arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo como seu único Salvador e que na cruz lhe dá perdão dos pecados. Lhe anuncio e entrego o perdão, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Leitura do Salmo 116.
versículos 1 a 14. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o povo, eu lhe darei o que prometi. Até aqui a leitura do Salmo. Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14a, depois dos versículos 36 a 42, onde lemos: Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão. Versículo 36 de Atos 2: Todo o povo de Israel
deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho, com muitas outras explicações, procurando convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Até aqui a leitura. Leitura do Evangelho, conforme relatado em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, onde Jesus anda com os seguidores no caminho a Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era o poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu.
Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos e outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos confessamos a nossa fé cristã com o credo apostólico dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que o nosso Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, o texto do Evangelho de Lucas 24, onde Jesus aparece a 2 seguidores no caminho a Emaús. O tema que quero destacar é Jesus anda conosco. A primeira ênfase que dou é de, às vezes demoramos para entender e crer. Em Lucas 24, 25, depois de Jesus ter andado com esses 2 seguidores por um bom tempo, ter conversado com eles, Jesus diz assim: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Vocês percebem que as profecias do Antigo Testamento, os profetas anunciaram que deveria acontecer com Jesus, o seu sofrimento, a sua ressurreição. E agora isso acontece, e os discípulos não creem neste milagre, neste fato extraordinário de Deus. E assim demoram para entender e crer. Isso às vezes, infelizmente, também acontece conosco. Nós temos contato com a palavra de Deus, lemos, estudamos, viemos aos cultos, aos estudos bíblicos, mas parece que às vezes demora para que entendamos as promessas que Deus nos dá. E demoramos também para crer. Duvidamos muitas vezes de que Deus vai realizar em nós e através de nós os seus feitos. E principalmente, sabemos que somos resistentes por nossa própria natureza pecaminosa a entendermos as coisas, os fatos, os milagres de nosso Deus, inclusive a respeito da ressurreição. Como pode alguém voltar dos mortos, reviver? Pois foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou. E aí eu faço o segundo destaque. Às vezes demoramos para perceber que Jesus está andando conosco. Diz assim no capítulo 24, versículo 31 de Lucas: aí os olhos deles foram abertos, eles reconheceram Jesus. Depois de terem andado um bom tempo, conversado com eles, aí eles perceberam, demoraram para isso, que Jesus estava andando com eles. Às vezes isso acontece conosco. Jesus sempre está andando conosco e sempre estará. Ele está contigo neste momento. Mas assim como um dia nublado, sabemos que o sol está lá no céu, mas as nuvens fazem com que a gente não o veja. Assim também, por meio da sua palavra, das suas promessas, Jesus está conosco. Talvez por causa dos nossos problemas, dos obstáculos que encontramos na vida, da dor, do luto, do medo, das complicações que encontramos em nossa família e tantas outras coisas se colocam entre nós e Deus e não percebemos que Ele está andando conosco, que Ele está ao nosso lado e sempre estará. Talvez demore um pouquinho, mas que a gente sempre tenha a percepção e a certeza e creia de que Jesus anda conosco. O terceiro tópico que quero enfatizar é que Jesus anda conosco e Jesus nos faz olhar para as Escrituras. No texto de Lucas 24, 27, Jesus, que vai conversando com esses 2 seguidores, diz assim:
E Jesus começou a explicar todas as passagens da Escritura Sagrada que falavam dele, indicando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Jesus se revelou a eles por meio da Escritura Sagrada. Se mostrou a eles apontando para a Bíblia. E hoje não é diferente. Sim, nós temos naturalmente uma resistência à palavra de Deus. Temos preguiça de estudar e ouvir a palavra de Deus. Nós também temos compromissos mais importantes na nossa agenda, que não tem tempo para a palavra de Deus, para ler, estudar, vir aos cultos. Às vezes temos outros compromissos visando o trabalho, e assim Deus vai ficando para segundo lugar, vai ficando para depois, e aos poucos vai deixando de fazer parte da nossa vida. E aí, às vezes nós concluímos que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona, mas nós sim, facilmente o abandonamos, o deixamos para trás, o deixamos em segundo lugar, deixamos de lado. E como perceber e saber que esse Deus está conosco, andando conosco, ao nosso lado sempre? É o próprio Jesus que nos indica. Olhe para as Escrituras, para a Bíblia, para os textos que apontam o Messias, que veio ser o Deus conosco, nos dar perdão, nos dar salvação, vida eterna. Esta palavra também é indicada a você, a todos nós. Essa palavra que conforta, que perdoa, que fortalece a fé e nos mostra claramente de que Jesus anda conosco, principalmente nos momentos mais complicados e difíceis da nossa vida. O quarto ponto que quero destacar é que Jesus anda conosco. E as palavras de Jesus aquecem o nosso coração. Em Lucas 24, 32, diz assim: então eles disseram um para o outro. Quando Jesus andava com eles e conversava com eles, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? A vida desses dois seguidores foi transformada. Cristo os transformou, os mudou, lhes deu uma nova vida. Eles tinham essa sensação de esperança, de alegria, da ressurreição. Sim, esta sensação também é para você e para mim. Que o nosso coração, por meio da palavra, que o nosso Deus nos dirige ao ler, ao estudar, queime em nosso peito, nos dê a viva sensação da fé verdadeira em Jesus, que nos dá a sua companhia, que nos conforta, nos consola, nos fortalece, nos anima, nos faz seguir em frente. E Ele nos acompanhará para a eternidade que Ele nos preparou por meio da ressurreição. Jesus está andando contigo, andando comigo. E esta palavra que queima no nosso coração, por meio do Evangelho, que dá a fé salvadora em Jesus, que é a ação do Espírito Santo na sua palavra, no batismo, na Santa Ceia, também seja anunciada e testemunhada a todos que estão à nossa volta, com palavras e ações, para que também o coração deles queime e tenha a fé verdadeira em Jesus e saibam que Jesus também anda com eles. Sim, nós somos seguidores, discípulos de Jesus, que já fomos tocados pela palavra de Deus, que perdoa, que conforta, fortalece e salva.
que esta palavra, por meio de nós, também chegue a outras pessoas. Sim, às vezes vai demorar para que outros entendam e creiam, assim como também acontece conosco. Às vezes, essas pessoas vão demorar para perceber que Jesus está com eles, de crer que Jesus ressuscitou, que vive, que perdoa, que dá uma nova vida. Sim, o que fazer? Continuar fazendo que nem Jesus, apontando para as Escrituras, proclamando o Evangelho, falando da palavra de Deus, Cristo para todos, para que assim essa palavra queime nos corações e dê a fé, o crer, o perdão, a salvação. Mas principalmente, saber que Jesus está conosco, está contigo nesse momento, está conosco especialmente nos momentos mais complicados da vida. Foi assim que Ele fez lá na cruz, no momento mais complicado da nossa vida, sem termos rumo, sem termos solução, sem termos salvação. Ele vem ao nosso encontro para estar conosco, dá a sua vida, ressuscita para nos dar a eternidade, para estar conosco para todo sempre. Que nosso Deus continue aquecendo o teu coração e o abençoe ricamente. Amém.
Amado Pai Celestial, somos o teu povo e tu és o nosso único Senhor e Deus. Criaste o universo com o teu poder e continuas cuidando com amor a tua criação, especialmente a todos nós. Misericordioso Deus, por causa dos nossos pecados nada merecemos, a não ser o teu abandono e castigo. Porém, com um olhar de compaixão, vieste ao nosso encontro através de teu Filho Jesus, para nos reconciliar contigo, perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Obrigado por cuidar de todos nós e nos dar tudo o que precisamos para a nossa vida, sustento e felicidade. Por amor do teu Filho Jesus, pedimos que a tua graça e as tuas bênçãos continuem sendo derramadas ricamente em nossa vida. Protege a nossa família e lar, concede saúde aos que estão doentes e restabeleça a sua saúde. Por meio da tua palavra e presença, dê coragem nos momentos de provação e orienta as famílias para que vivam em harmonia. Consola os enlutados, fortaleça os desanimados e abatidos por meio do teu Santo Espírito. Dá esperança e determinação aos deprimidos. Bondoso Deus e Pai, abra os nossos olhos, nos tire da escuridão e nos mantenha junto à tua gloriosa luz da salvação, que é Jesus Cristo. Que através dos olhos da fé, o Senhor nos permita enxergar como é grande o teu amor por nós. E assim também possamos olhar com amor para ti e para o nosso próximo, testemunhando com coragem o Evangelho da salvação, que é o nosso Senhor Jesus, especialmente a quem mais precisa. Que o teu Espírito Santo desperte em nós a vontade de te servir em teu reino e testemunhar o Evangelho da salvação em Cristo. Abençoa a tua igreja, os pastores, as lideranças. Derrama as tuas bênçãos sobre todos nós, sobre a nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer, no nosso estudo. Sobre a tua igreja, sobre o nosso país, nosso estado, nosso município. Sobre as autoridades, sobre aos médicos, enfermeiros e todos que trabalham na área da saúde. E que o Senhor afaste de nós todos os males e nos dê a tua companhia constante, por meio da tua palavra, que é o nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos e pedimos, em nome do nosso amigo que nos acompanha sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos oramos a oração que Jesus nos ensinou, conforme encontramos no relato do Evangelho de Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11. Tudo o que pesa em nosso coração, nos alegra e que ainda não incluímos em nossa oração, que seja incluída nesta petição do Pai Nosso que dirigimos ao nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Também quero convidá-lo para juntos orarmos a oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Assim concluímos o nosso momento de meditação na palavra de Deus. Que esse Deus continue lhe acompanhando e andando contigo em todos os momentos da sua vida. Fique em paz, fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Amém.
Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it changes